Olá todo mundo, gente, sejam muito bem-vindos a mais um programa Uma História Real comigo. E antes de eu te apresentar a minha convidada de hoje, que é pra lá de especial, deixa eu compartilhar contigo minha frase do dia. Uma andorinha só não faz verão, mas muitas levam o verão até mesmo em tempos de inverno. Minha convidada de hoje é dessas. Se chama Joana Dark Lage, com um nome super forte. Ela já escreveu sua própria história. Joana, seja muito bem-vinda a mais um programa. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, né, minha parceira. Verdade, seja muito bem-vinda. Eu estava aqui pensando quantas voltas a vida dá, por quantos caminhos a gente é conduzido, por quantos altos e baixos a gente tem. Na primeira temporada do programa, você acompanhou histórias incríveis. Na segunda temporada, você vai conhecer pessoas que, apesar das dificuldades, elas continuaram seguindo de cabeça erguida. O mundo dá muitas voltas. Hoje você está aqui, amanhã você pode estar em outro lugar. E você? Qual é a sua história? Tem uma história real para nos contar? Uma história real, feita por pessoas simples, que fazem coisas incríveis. Vem comigo! E, Joana, fala pra gente um pouquinho da sua história aqui, antes de começar para sua parte literária. Quem é a Joana Dark? Bom, eu me chamo Joana Dark Porcino Lage, né? Sou filha de Maria de Fátima Porcino Lage e Wilson Soares Lage. Nasci em Carlos Sampaio, lá onde Judas perdeu as botas, em Auxi, município de Nova Iguaçu. Né? Por que eu falo Carlos Sampaio onde Judas perdeu as botas? Né? Porque pouca gente conhece Carlos Sampaio. É um lugar assim, periférico, bem longe. Nem roça, nem cidade, não sei definir. Mas eu sei que a minha infância foi toda lá e me deixou boas lembranças e outras não tão boas. E aí, em que momento você começou a sua fase literária? Você é formada em quê? Vamos lá. Bom, eu sou graduada em Pedagogia com habilitação em Orientação e Supervisão Escolar. Tenho especialização em Educação Infantil, também em Educação para Surdos, né, Educação Especial. Além disso, eu fiz um estágio de cooperação em Educação na província de Saitama, no Japão, através do Lar Fabiano de Cristo. E atualmente eu atuo como pedagoga. E aí, em que momento você entrou para essa área de livros, de escrever? Bom, na verdade, eu escrevo desde 13 anos de idade, mas a minha publicação ela só aconteceu aos 45, né? Eu nunca imaginei que eu tivesse condições de publicar um livro, né? Principalmente financeira, né? Eu sou de uma família de 4 filhas, meu pai teve 4 filhas com a minha mãe, o sonho dele era ter um menino, e eu, na verdade, às vezes eu queria fazer o papel do moleque, né? Eu andava a cavalo, eu estava sempre por perto dele quando ele consertava o carro, mas ainda não tirei a minha carteira, não consegui passar ainda, né? Esse é o meu desafio. Mas assim, meus pais tinham muitos problemas um com o outro, né? A violência doméstica era algo muito natural e comum no lugar onde eu nasci, né? Eu tanto tinha a presença disso dentro de casa, como nos meus vizinhos, que eu escutava da parede, né? Da minha cozinha. E para mim aquilo não era tão comum assim, para mim aquilo não era normal. Mas foi assim, uma vivência assim, difícil, apesar de meu pai e minha mãe serem pessoas que eram muito firmes na questão da educação. O que eles não tiveram, eles queriam que nós tivéssemos. Apesar de todas as turbulências que eles vivenciaram, a minha mãe era semi-analfabeta e meu pai só tinha a 4ª série. E foram eles que nos alfabetizaram. Eles é que me ensinaram a ler. Quando eu entrei na escola, eu já fui direto para a 2ª série. E só não fui para a 3ª porque eu não tinha idade. Mas assim, eu lia melhor até do que uma criança de 4º, 5º ano. Então assim, e a minha mãe que ficava incumbida ali de fazer as cobranças. Meu pai passava o dever e a minha mãe cobrava. E isso para mim foi fundamental. Você imagina uma mulher que não sabia ler, ela aprendeu a ler ensinando pra gente. E aí você veio daí, você começou então a ter o gosto
Óbvio, pela leitura e pelo mundo dos livros. Assim, eu primeiro me apaixonei por Carlos Drummond de Andrade, né? E por algumas outros autores que a minha professora de segunda série, ela era incrível, sempre trazia textos com poesias. Então, quando eu comecei a entrar na escola regular, aquilo já foi para mim fantasioso. E eu passei a escrever para desabafar os dilemas do meu dia a dia em família, né? Então, a escrita para mim era o meu refúgio, era o meu esconderijo, era o lugar em que eu me sentia segura. E você escrevia em poesia? Eu escrevia em poesia, mas quase ninguém lia, porque eu jogava tudo fora. Né? Então, assim, poucas foram as vezes que começaram, né, uma outra irmã sempre me via escrevendo alguma coisa, jogando fora, ficavam de olho, né? Alguns gostavam, liam escondida o que eu escrevia no fundo de um caderno. Eu desenhava muito vestido de noiva, sempre tive muita habilidade para as artes desde pequena, gostava de pintar, de desenhar, e era arteira também. Muito. Vivia na secretaria da escola. Agora eu tô pagando meus pecados. Você que leva eles pra secretaria. Não, eles vão ficar comigo agora. Olha aí, viu? Vivia tanto lá e hoje você está lá esperando os alunos. Sabe como é que é nanico, né? Esse povo baixinho não leva desaforo pra casa. Aí queria fazer bullying com o meu nome e aí eu fosse ficar feia. E aí você começou também a ser tão habilidosa quanto com papéis. Sim, a minha primeira arte, você foi a primeira picanista até falar, como que sabe? Meu primeiro artesanato foi com flores de papel crepom. Olha. Né? Assim, eu me formei em 93, no curso de formação de professores, e logo fui viver com meu esposo, né? Que é meu marido atual e pai dos meus 4 filhos. E assim, a gente, na época que a gente foi viver junto, as coisas são muito difíceis, né? A gente foi viver junto naquele período de inflação galopante, aquela coisa toda. Meus filhos pequenos, não dava para me trabalhar naquele período, mas quando eu estava grávida ainda trabalhei no CIEP. Fui bolsista de CIEP, né? Professora bolsista por 2 anos. Né? Vivi todo aquele sonho de Brizola, Darcy Ribeiro, Anise Teixeira, Paulo Freire. Né? Sou uma apaixonada por eles, né? Os pais da educação, da transformação da educação no Brasil. E eu conheci o animador cultural que me levou para o CIEP e que eu conheci sendo auxiliar de ensino, bolsista. Depois, para não perder o contato, mesmo não trabalhando, aos sábados eu fazia parte do Escola Aberta. Né? Primeiro foi Escola de Paz e depois Escola Aberta. No Escola de Paz, eu fui professora de arte com recicláveis em caixas de leite. Olha. Mas antes foram com flores de papel crepom. E era muito legal porque assim, o pessoal chegava a sempre fui muito perfeccionista, né? Eu gosto de fazer a flor do jeito que ela é na natureza. Então o pessoal ficava encantado com aquelas flores de crepom, fazia rosa, o pessoal enfeitava a igreja deles toda. Então aquilo pra mim era o máximo, só ganhava o quê? R$50 por mês pra fazer aquele trabalhinho. Olha. Mas eu ficava feliz da vida porque eu fazia outras pessoas felizes, né? E aí um dia, quando eu já estava ensinando as bolsas de caixa de leite, eu estava no ônibus e vi uma moça apontando se era que eu estava indo para onde eu ia soltar no próximo ponto. Eu falei, você sabe, menina, a minha vizinha, ela aprendeu a fazer, ela estava desempregada, em depressão, aí ela resolveu aprender uma aula com uma professora desse CIEP aí, e aprendeu a fazer bolsas de caixa de leite e tá ganhando dinheiro, saiu da depressão, você precisa ver. Nossa, eu tô doida pra ir lá conhecer essa professora. E eu atrás dela falei, sou eu. Foi muito legal isso, né? Então os retornos sempre tem assim, pra mim dessa forma. Depois, na Escola Aberta, né, eu fui ensinar flores de garrafa PET. Esse pra mim foi uma das artes mais impactantes da minha vida, na verdade, né? A forma que eu comecei a fazer as flores de garrafa PET. Que já foi anos depois do Escolas de Paz. Meu esposo ficou desempregado porque ele era chefe de garçons, mas o chefe, o dono do restaurante, não pagava o aluguel. Então, de repente, ele foi despejado. Então, ele não abriu falência. Até hoje, meu marido não recebeu a indenização. E imagina você ficar perto do Natal com 4 crianças pequenas, sem nem salário ele não recebeu no mês, não recebeu nada. Então foi muito desesperador. E ele estava desesperado também, então
ele acabava cobrando porque eu tinha formação, era técnica de informática e eu precisava ajudar ele. Só que a minha caçula só tinha 3 aninhos. E eu não queria fazer nada naquele momento de sair de casa e deixar ela por conta das irmãs mais velhas. Foi quando eu tinha saído há pouco tempo do CIEP e eu vi que eu tinha umas tintas guardadas numa caixa e as garrafas que eu guardava para reservar água, tinha muita garrafa PET, porque onde eu estava morando faltava água todo dia. Então eu pensei, eu orei a Deus, antes eu orei a Deus e falei com Deus, né, que assim como ele abençoou, né, aquela viúva das botijas de azeite, multiplicando o azeite para ela, que era para ele multiplicar os dons das minhas mãos. Olha isso. E foi naquele momento ali que eu olhei as garrafas e eu comecei a pintar aquelas garrafas, né, de madrugada, de vez às 3 horas da manhã. E quando amanhecia, eu estava morando perto da minha mãe, e a minha mãe, sabe como é mãe, né, galera? Mãe é fogo, mãe é uma divulgadora, quer vender alguma coisa, filha? Anuncia para você, pede sua mãe para anunciar. Ela foi lá, viu as garrafas, ficou encantada, saiu vendendo para as vizinhas. Aí eu vi, isso pode dar dinheiro, vou poder ajudar o Robson. Aí falei com o animador cultural de onde eu trabalhava, ele se empolgou, já fez uma exposição com as garrafas, comprou uma revista de flores de garrafa PET, só que da revista tinha muita técnica, eu não conseguia fazer. E eu via que ele descartava os bicos, os fundos das garrafas. Então eu comecei a criar as minhas próprias flores. Olha isso. Depois que eu criei as minhas, aí eu consegui entender o que a revista estava dizendo. E as tintas que a revista ensinava também eu não gostava da qualidade delas, porque quando eu molhava saía tudo. E como eu te falei, eu sou perfeccionista, né? Eu não ia vender uma coisa para o meu cliente que ficasse descascando depois. Então o que eu fazia? Eu recolhia as garrafas que não serviam eu vendia para o ferro velho, e aí eu comprava tinta e pincel, e ia experimentando uma tinta de cada vez. Até hoje eu pinto, mas não diga para mim, eu não sei nada de tinta nem de pincel. Só por experimentar mesmo. Aquilo que eu gosto é que eu vou usar. E foi assim que eu comecei a fazer a exposição. Fiz exposição em São Paulo. Fiz exposição em vários lugares do Rio, que o pessoal gostava muito. Para a Escola de Artes do Brasil, lá na Gávea também fiz. E a minha irmã levou um álbum para o trabalho dela. Ela trabalhava como educadora social no Lar Fabiano de Cristo e ela levou. E foi assim que aconteceu o meu primeiro emprego de carteira assinada, em 2006. E aí você também, me corrija se eu estiver errado, também foi por meio da sua arte que você foi para a Itália? Para o Japão. Para o Japão, isso. Conta isso. Então, lá no Lar Fabiano, eu comecei a dar aula, né? Eu era educadora social. Só que eu enfeitei o ambiente todo com as garrafas PET, né? Então, minha coordenadora já me colocou para ensinar para as mães. E nesse momento, assim, 3 anos mais ou menos depois que eu estava trabalhando lá, o Lar Fabiano começou a parceria com o Japão, com a JICA. Só que numa casa bem distante da minha, em Caxias, a casa de Mãe Marocas. E aí me fizeram a proposta de ir para essa casa. Só que nessa ocasião eu estava terminando a faculdade. Então não ia dar para mim ir para Nova Iguaçu, de Caxias para Nova Iguaçu, depois voltar para a faculdade. Então não aceitei. Só que aí veio uma crise financeira, tiveram que demitir algumas pessoas, eu me coloquei à disposição para poder sair do trabalho. E depois fui morar onde eu estou morando agora, lá entre Pilares e Inhaúma. E aí o Lar Fabiano sempre manteve contato comigo, porque eles não queriam que eu fosse embora naquela ocasião, né? E aí o projeto continuou lá, foi a primeira equipe para o Japão. E aí me fizeram a proposta de ir para essa casa. Como eu já estava morando num lugar que facilitava para eu ir, sim, eu fui. Com 3 meses que eu estava trabalhando na casa, eu recebi o convite. Porque eles gostaram muito das bonecas de garrafa PET que eu fazia, os trabalhos. E aí eu fui convidada não só para poder fazer o curso, mas eu também dei um workshop. Me pediram para dar um workshop de garrafa PET. E aí foi onde os japoneses quebraram o protocolo, né? Eles não são de quebrar protocolo. O que eles se planejam, eles fazem. Mas eles gostaram tanto da oficina que eu dei, do workshop, que eles me convidaram para poder palestrar na Escola dos Príncipes, né? Eu fiquei feliz da vida. Isso. E aí volta a origem. Você só começou por uma necessidade lá atrás, que você contou aqui pra gente agora. Sim. E aí isso aí te alavancou pro mundo. Mas aí você já estava na arte, como é que aconteceu a sua parte de poesia? Como é que ela se deu?
Então, minha mãe, devido a esses problemas que ela teve todos com meu pai, ela teve depressão muito forte. Então, ela começou a se tratar na área de fitoterapia do Hospital Grafegini, com a doutora Regina Macri. E sabe como é que é mãe, né? Mãe, como eu te falei, ela foi lá e me caguetou das garrafas PET. Mas antes dela já tinha me caguetado no mesmo período sobre as poesias. Ela achou um caderno de poesia meu e, sem eu saber, ela levou para a doutora dela, que por sinal estava começando uma oficina literária no hospital. Olha. Entendeu? E aí foi onde eu fiz a primeira assim, apresentação como contadora de história, fiz o curso de contadora de história lá. E aí depois, aí eu me animei um pouquinho, aí no Lar Fabiano também descobriram, porque minha mãe já foi contando, né, vai espalhando. Aí eu sempre apresentava, fazia as poesias para datas comemorativas no Lar Fabiano. E na faculdade, o pessoal também começou a perceber que eu escrevia poesia e falava bem. Então eu participei de 2 concursos, mesmo fazendo pedagogia lá na área de literatura. Aí eu ganhei o 3º lugar no concurso de contos e o 3º lugar no concurso de poesia. Olha, e aqui estão algumas das suas obras já publicadas. Isso. Lá na faculdade, uma professora ela ficava assim perguntando por que eu não publicava. Né? Eu não tinha dinheiro, para dizer a verdade, para publicar. Mas ela falava que eu era egoísta, que eu tinha que deixar o mundo conhecer minhas poesias. Né? Mas assim, eu tinha também um certo medo, né, de que o que eu escrevesse pudesse influenciar as pessoas não só de forma positiva, né? Devido a algumas situações religiosas, eu achava que eu poderia também ser a provocadora de alguma coisa que não fosse tão boa. Então eu liberava, mas não liberava tudo, eu sempre liberava aos poucos por conta desse medo, né? E uma das coisas assim, que me chamou a atenção na literatura foi quando eu fui convidada para escrever poesias para um grupo de surdos e mudos do Hospital de Laranjeiras, do INES. E aí eles fizeram, eu enviei um monte para eles escolherem uma, eles escolheram todas. Olha. Né? E aí fizeram uma apresentação usando as luvas brancas e todo o auditório escuro. Só que eu não pude assistir, porque eu estava numa mesa de cirurgia no momento da apresentação deles. Então, aí passou o tempo e eu sempre, quando eu via o preço para poder publicar o livro, eu queria publicar aquela obra. Né? Inclusive ela está prontinha, ainda não foi publicada, foi até bom falar nisso. E aí, menina, todas as poesias, o que me animou como poeta foi que todas as poesias que eu fiz para esse pessoal, quando eu cheguei no Japão, tudo que eu solicitava através desses versos, da apresentação para eles, sobre mãos, eu vi no trânsito que eu pedia sobre trânsito, sinal de trânsito sonorizado, calçadas todas preparadas para os cegos e tudo mais. Quando eu cheguei no Japão, eu vi aquilo na prática. Eu pensei até assim, caramba, eu morri, tô no céu, agora tô vendo minha poesia acontecendo. Porque eu não imaginava que aquilo já acontecesse no mundo, né? O meu mundinho era Carlos Sampaio, era Austin, Nova Iguaçu, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, alguns lugares, não todos. Então, assim, foi aquilo já foi assim quebrando alguns estigmas que eu tinha sobre o que eu escrevia. Já foi me mostrando que o que eu escrevia não era tão ruim, né? E aí, só que eu nunca tinha dinheiro para publicar. Quando foi em 2017, eu fui convidada a professora da minha igreja para ir para a Itália, para a implementação da School of Life por Ricardo Bellino. E também foi algo que me motivou, porque eles leram lá a minha entrevista que eu fiz por computador para eles, e sem eu dizer nada, eles já sabiam que eu era poeta. Então eu estranhava. Eu estava lá, eu assalariada, no meio de um monte de empresário. Eles beijando a minha mão, dizendo que era um privilégio me ter ali. Quer dizer, aí quando eles me entrevistaram, que eles foram falar o porquê. Poxa, escrever poesia é uma coisa assim tão ilustre assim. Caramba, eu aqui estou me sentindo cocô da mosca. E aí, eles me fizeram, né? E me desafiaram a publicar um livro quando eu voltasse. Mesmo assim, eu ainda estava relutante, porque eu não sabia de onde eu ia tirar dinheiro para aquilo. Eu não tinha coragem de tirar dinheiro das despesas, das coisas que eu fazia para o filho, para poder investir em mim. Até que em 2019, eu fui parar numa mesa de cirurgia, assim, de repente, eu estava com uma dor muito forte no abdômen, e eu não ia nem para o médico. Eu fui levar minha filha para poder tirar uns pontos, que ela tinha passado por uma cirurgia também. E eu pensei, eu vou aproveitar, passo na emergência para ver o que está acontecendo. E chegou lá,
eu não conseguia... Foi eu botar o pé no hospital, eu não conseguia botar o pé no chão de Não tanta saiu dor. mais. Não saí, fiquei lá 5 dias. E assim, o médico sentou do meu lado e falou, olha, você teve uma torção intestinal, você poderia ter morrido. E aí passou pela minha cabeça, eu ia morrer sem ter nunca publicado. E aí eu saí do hospital, lá mesmo eu recebi uma mensagem de um projeto chamado Mulheres em Ação, por Ivana Correia, e ela era do Cantagalo, do Morro do Cantagalo. Eu saí na terça-feira do hospital, na sexta-feira eu subi, cheia de ponto, o Morro do Cantagalo, para poder participar do projeto. E foi onde eu publiquei os primeiros 2 e-books, Guardiãs da Vida e o Ecopoesia, que é um tributo à natureza. Olha, São coisas ecológicas. muitas vezes, para a gente alavancar, né, enfim, ser impulsionado, sempre vai acontecer algo, né, impactante, que vai fazer com que a gente reflita sobre a vida e sobre como está a nossa vida diante daquilo, né? Então, assim, que bom que isso serviu para você, serviu para você, para te impulsionar mesmo, e você, começar. E aí você não parou mais. Foi o primeiro convite para participar de um livro que foi pouco acessível, foi o de Flor para Flor. E logo em seguida me convidaram para esse aqui, que é o Parnaso Poético 3. O de Flor para Flor é um livro de coaches, né? É onde eu conto a história, na verdade, da minha mãe, como eu aprendi a empreender pela fé, através da minha mãe, que é uma mulher de fé, sempre foi, para suportar tudo que ela suportou e conseguir formar 2 filhas, né? Graduar 2 filhas, ela é uma guerreira. Então, esse aqui foi porque eu fui convidada para escrever o primeiro livro de poesias, né? Deixa eu ver até se eu acho aqui para mostrar. Eu gosto de mostrar o nome Joana Dark Lage aqui nele, que isso para mim foi uma grande conquista. O primeiro livro assim que eu participei físico, né? De poesia. Então, essa poesia aqui, por exemplo, eu escrevi ela num momento muito crítico da minha vida, né? Que foi em 2006. Então, essa aqui é mais recente. Então, assim, foi muito prazeroso. Deixa ela separada pra gente ler, colocar no final. Aí, todos esses daqui são antologias. Meu mesmo, esse aqui e esse aqui, que ainda vou lançar. E aí, vamos falar um pouco sobre esse trabalho. Você é fundadora, idealizadora do Origamizes. Isso. O que é Origamizes? Explica pra gente. Então, fala um pouquinho pra gente sobre esse livro e sobre esse projeto. O projeto Origamizes, Origamis das Raízes. Então, fala um pouquinho pra gente. Então, o Origamizes, ele é um fruto, mais ou menos fruto da viagem para o Japão. Né? Mas em que sentido? Na verdade, em 2018, eu precisei sair do La Fabiano de Cristo, que é uma casa assim, que me ensinou muita coisa. Né? Eu aprendi muito mais do que ensinei, na verdade, lá. E em 2018, né, mais uma crise que passou, o La Fabiano, o Brasil todo, então ele precisou demitir muitos funcionários. E eu me coloquei à disposição porque uma das minhas filhas não estava bem de saúde, né? Estava fazendo uma depressão muito forte. E eu tinha que optar, agora era a minha vez, eu cuidava dos filhos dos outros, agora eu tinha que cuidar dos meus filhos. E nesse mesmo período, né, eu estava assim, com as minhas emoções muito abaladas pelas coisas que estavam acontecendo em casa. E não estava preparada para o momento que eu estava passando com a minha filha, né? A gente enfrentava aquilo no meu dia a dia, mas não com o filho. Então, eu fiz uma compra lá de uns produtos de beleza para vender, gastei logo uma parte da minha indenização, 2.000 contos. Uma coisa assim, eu estava meio desbarasca, estava meio tentando as ideias. Mas como eu te falei, sempre as coisas acontecem nesses momentos para mim. E aí, como eu sou uma das empreendedoras através do La Fabiano, eu representava o La Fabiano na Asplande, que é a rede de mulheres empreendedoras, eu sempre estava no meio das reuniões de mulheres, que foi uma coisa que me ajudou muito na vida, né? Todas as reuniões. E lá me convidaram para participar, isso foi numa sexta-feira, de uma feira no sábado, no dia seguinte, de comemoração dos 130 anos da abolição da escravatura. E eu tinha que levar alguma arte de que fizesse referência ao tema afro. E aí eu pensei, poxa, a feira é uma oportunidade de eu escoar aqueles produtos, né? Dia das Mães no domingo. Então vou aproveitar, vou para a feira, vou levar, já sei. Como eu faço poesia, né? Qual vai ser meu chamarisco lá dos produtos que está encalhado? Vão ser
Os cartões, vou fazer cartão de poesia, ofereço a poesia para escrever na hora, porque eu sempre tive essa habilidade de escrever poesia para as pessoas na hora. E vou fazer origami afro. Aí, chegou lá na internet, eu cheguei em casa com... Pensei, vou fazer, né? Cadê? Que na pesquisa não tinha um origami afro, só tinha jacaré, crocodilo, girafa, elefante, leão, tinha de tudo quanto era bicho africano, só não tinham pessoas, não tinha nenhuma referência. E aí foi onde eu criei. Falei, eu vou criar eu mesma, já que não tem, eu faço. Você é incrível. Aí assim, como eu sempre tive uma pegada assim muito forte com o meio ambiente, né, de reaproveitar garrafa PET, caixas de leite, então o que eu achei interessante? Reaproveitar revistas e jornais para confeccionar a roupa da mulher afro. E aí eu fazia poesia, né, para as pessoas ali. E as pessoas, assim, os cartões eu vendi todos. Eu só não vendi o produto ali. Mas os cartões foram todos. Aí o pessoal das plantas, quando viu aquilo, falou assim, caramba, nunca vimos esse origami. Você vai ter que criar um negócio com esse origami. Aí o quê? Vender origami? Como assim, gente? Origami se vende? Só uma pausa, Jona. Puxa essa cadeira pra frente. Meu pânico aqui nisso aqui. Mas tá super frio isso aí. Ah, sei lá, né? Eu fui tentar puxar um pouquinho pra cá e tá grudado no painel aí, filho. Não, tá certo. Tá que esse cara não e aí foi isso, né? Me desafiaram a escrever, a fazer um negócio de impacto social com origami. A Asplone estava com uma parceria com a Bitsconsul, né, e a Social Starters, que é da Inglaterra, e justamente para ensinar as empreendedoras a criar negócios de impacto social, que não fosse apenas um produto, mas um produto que trouxesse uma filosofia, que trouxesse, né, algo positivo para as comunidades e as periferias. E aí eu fui para casa com aquilo, caramba, que missão, e me convidaram também para o TEDx Pedra do Sal, para palestrar nesse TEDx. Eu, poxa Deus, o senhor me levou para o Japão, me senti lá uma rainha, pensei até que tinha morrido. Aí depois o senhor me leva para a Itália para ficar no meio de um monte de gente lá super rica. Eu até me senti assim, a formiguinha no meio daquele monte de gente lá. E agora eu vou criar um negócio de impacto. Vou palestrar no TEDx, como assim? Como é que eu vou dar um nome para isso? E aí eu cheguei, eu estava morando com a minha filha mais velha na época, porque eu precisei tirar minha filha de casa, porque não estava dando certo, meu esposo também é depressivo, não estava conseguindo, 2 depressivos juntos, não estava dando certo. Fui morar com a minha mais velha e a caçula. E aí, minha filha lá, eu preparando cartões, né, que a esposa já me encaminhou para ir para um monte de lugar com esses cartões. E aí eu fiz também não só cartões, fiz para poder ficar mais baratinho um marcador de livro. Então eu usava só essa parte aqui do origami e um quadradinho de papel. E aí, num quadradinho de papel desses, a minha filha, que estava com problemas, desenhou um corpo, a mulher raiz. E quando eu olhei para essas raízes aqui, foi que eu assim me conectei com as minhas raízes. Com tudo que minhas avós e bisavós precisaram superar, né? Eu já venho de uma família de superação de muitas coisas, de muitos problemas. E aí eu me conectei com essas raízes. Então eu pensei, origami mais raízes, origamizes. Olha. Né? Então assim, e aí eu pensei, qual a finalidade de eu criar a Origamizes? Como ela vai ser um trabalho de impacto social? Sempre trabalhei no Lar Fabiano de Cristo, com a ESE, por exemplo, que é a Educação do Ser Integral, onde a gente ensina valores, onde a gente aprende a ressignificar muitas coisas. E aí eu pensei quantas crianças que foram impactadas por mim, por esse trabalho da ESE no Lar Fabiano, e que eu poderia também, o aprendizado que eu tive nos cursos de coach, no curso do Japão, lá na Itália, na Escola da Vida, eu peguei tudo aquilo ali, fiz uma sopa e pensei, a Origamizes, ela vai ser um negócio de impacto social, onde eu vou usar não apenas o origami, mas o origami e a poesia para ressignificação de marcas, resgate de afetos e memórias e fortalecimento de raízes. Porque isso, de uma certa forma, também me cura.
né? Me ajuda a ressignificar as minhas próprias marcas também. Enquanto eu cuido do outro, eu também estou me cuidando, é uma troca, né? E a primeira oficina da Origamises aconteceu lá naquele hospital, onde que foi meio experimental para mim, onde a literatura aconteceu na minha vida, com a doutora Regina Macri, né? Pouco antes da pandemia. Foi lá que aconteceu a primeira oficina. De lá eu fui ser voluntária no Lar Fabiano de Cristo com um grupo de idosos, já numa casa próximo da minha, no Maracanã, né? Fiquei como voluntária por um tempo. E aí comecei a preparar, aprendendo através da Britsconsul, através da Social Starter e a Asplande, como desenvolver um negócio de impacto social. Então, eu passei a pensar, preciso fazer dinheiro também com a Origamises, né? Porque como é que eu vou me sustentar? Eu não estava trabalhando naquela época. E aí, eu comecei foi através do livro de Flor para Flor, fui convidada para fazer um trabalho com professores. Como eu sou pedagoga, então a equipe pedagógica para mim é mamão com açúcar trabalhar com a equipe. Levei o trabalho da Origamises, ganhei R$600 com aquilo, eu fiquei na maior alegria. Agora a Origamises vai alavancar. Aí fiz uns trabalhos aqui no Recreio, para umas escolas particulares através de uma amiga, né, que eu conheci nos cursos de coaching. Ganhei mais R$600, né? Aí o que aconteceu? Lockdown. Então o que é? Agora como é que vai ser? E exatamente com o meu público. Escola, com os idosos, como eu ia trabalhar aquilo. E aí a Asplande, que é uma mãe para mim, é um lugar, né, de acolhida, é um lugar que promove, uma mulher promove a outra. E aí me convidou para dar enquanto a gente fazia uma live. Eu não sou muito chegada, não consigo, eu até tenho uma rede Instagram, o Facebook, mas é tanta correria que eu não consigo ter tempo para estar administrando isso tudo. Né? Então uma vez ou outra que eu consigo entrar. Mas aí, logo no início, foi para fazer uma live para várias pessoas do mundo através da Inglaterra. Para Inglaterra, Paquistão, Afeganistão. Foram vários países assistindo, fazendo o origami, enquanto a cada um contava a sua história. Né? E foi na casa de uma vizinha amiga minha, porque eu estava sem internet no momento, né? E tem um monte de cachorrinho pet, então não dava certo. E aí eu tentei fazer até um canal no YouTube para ensinar origami, mas eu confesso a você, amiga, dentro da minha casa não dá. É cachorro latindo, é marido, é filho, é um entra e sai, e aí eu não consigo me concentrar. E aí eu fiquei com raiva da internet. Entendeu? E aí, a gente, enfim, como fruto de tudo isso, você já foi convidadíssima para várias coletâneas de outros autores, várias... Ai, me fugiu o nome agora. São antologias, isso, né? Você foi convidada já para participar de várias antologias. E aí, foi nessas participações que ela teve que... Foi através do Bruno Black. Um dos idealizadores do Mulheres... Não. Do Se Tens um Dom, Seja. Fala. Pega aí. Então, é esse livro aqui, né? Bruno Black também é uma pessoa incrível. Ele que me apresentou a Sandra Flor, ele me indicou a ela, falou, olha só, eu estou te indicando para uma amiga minha que está escrevendo um livro incrível e a sua história tem muito a ver com a dela, né? Devido às vivências que nós já tivemos. E aí, nesse meio todo, eu já estava escrevendo o livro, né? Eu já tinha a ideia do livro, mas eu sabia que eu não poderia fazê-lo sozinho, porque ele aborda muitas coisas que doem. E eu não poderia fazer aquilo sozinho, porque muitas das dores que eu acompanhava também não eram minhas, eram só percepções. E ao conhecer a Joana d'Arc, eu fiquei impactada, porque ela não só tem algumas vivências, mas ela tem muita sensibilidade para o assunto. Então foi assim, um casamento perfeito. E aí agora, claro, para que você conheça um pouquinho, Joana, fala qual é a ideia
deste livro, que se chama Por Trás das Cortinas, Gritos em Silêncio, que vai ser lançado a nível nacional. Vocês vão poder comprar em todas as livrarias, ou pelo menos as poucas que restaram no país, também em todas as plataformas digitais, em todas as lojas, Magazine Luiza, Americanas, onde vender, o livro vai estar. Então, esse livro assim, foi um dos mais impactantes de participação que eu tive, porque ele tocava em dores que eu não queria falar, para te dizer a verdade. Você sabe que a gente se conheceu em 2020 e eu só consegui escrever esse livro em 2021, né? Que foi quando eu descobri que a Origamizes, por exemplo, não funcionaria naquele momento de lockdown como oficina. Então eu comecei a fazer o livro através de um editor que foi o da Parnase Poética, que é um editor independente, que eu poderia, né, por ser meu amigo, por a gente se conhecer, não pessoalmente, mas pela qualidade do trabalho dele, fazer uma obra que eu pudesse pagar aos poucos, né? Então, quando você me convidou para esse trabalho, eu procrastinei pra caramba, tá? Toda vez que eu ia pegar nele, era uma luta para mim, porque isso mexia com feridas, com machucados que eu não queria tirar a casquinha, porque ia doer de novo. E aí uma amiga minha, vendo que eu fiquei mal por causa desse negócio de pandemia, eu estava longe das pessoas, eu não queria ir para a internet, porque eu gosto de abraçar, eu sou muito sinestésica, eu sempre abracei muito os meus alunos, sempre. E eu confesso que eu ficava até com raiva de pegar e ir para uma live, às vezes eu ia obrigada, mas eu queria estar com as pessoas. Eu queria poder abraçar as pessoas, e não poder abraçar para mim estava sendo o fim do mundo. Estava quase numa depressão. E uma das minhas grandes amigas, a Mônica Lopes, te amo, Mônica, ela foi lá para casa que ela percebeu como eu estava. E aí ela foi lá e me apresentou um karaokê. E nesse karaokê eu vi tinha uma pessoa que tinha o meu apelido de infância, que é Guga. Uma das minhas irmãs sempre me chamou de Guga e Guga Uga. E o Guga, ele veio me convidar para cantar uma música em italiano. A minha bisavó é italiana. E a história dela é uma das histórias para mim que ela sempre me impactou. Porque a minha bisavó, a imagem que eu tenho dela, ela partiu quando eu tinha 23 anos de idade, eu estava grávida do meu filho Patrick, meu terceiro filho. Mas ela era aquela mulher que com 97 anos ela era lúcida, andava muito. E quando ela ia visitar meus pais, ela ia a cada filho, cada neto para ver a gente. E muitas vezes que meu pai estava desempregado, ela passava lá naquele lar Fabiano de Cristo para pegar sopão e bebida láctea de morango pra gente. Então assim, ela foi uma mulher que a família dela a gente nunca conheceu. Era uma mulher que gritava a família o tempo todo na alma dela. Inclusive, muito antes de você me convidar para esse tema, eu tinha uma poesia chamada O Grito. Então, quando você me colocou esse tema, na mesma hora essa poesia veio com tudo para mim, né? Então, assim, minha avó foi expulsada de casa porque se apaixonou por um negro. Pelo negro da fazenda, meu avô, João da Costa, que quase ninguém falava nele. Eu às vezes perguntava, mas ninguém falava do meu avô, né? Ninguém falava da família da minha avó, da minha bisa. E aí essa música me conectou a ela, e eu passei a madrugada inteira escrevendo a história dela. Eu falei, ela foi a primeira que eu escrevi, mas vai ser a última que eu vou relatar sobre ela, né? Que é a Rosa de Amada. E aí, o que você tem a dizer para as pessoas sobre esse livro? Esse livro, ele traz um olhar diferenciado sobre o tema violência doméstica. Porque muitas vezes a gente só relaciona a violência doméstica à figura masculina, do homem contra a mulher. Mas a violência doméstica, ela é doméstica. Ela acontece entre todos os atores que pertencem a um lar. Então, tanto o marido, quanto a esposa, quanto o filho, a filha, todos nós cometemos muitas violências domésticas, e até eu também. E aí, enfim, então a gente convida todos vocês, claro, a conhecer essa super história. Joana, você tem alguma frase, algum bordão que você leva assim pra vida? Tenho sim, foi uma frase que meu amigo escreveu para Origamizes. O nome dele é Ed Wilson. E é assim:
assim como o papel de origami, é se dobrando e sendo marcados pela vida que nos formamos e nos tornamos inventores e reinventores do viver. Então nós estamos sempre nos reinventando. E é isso que a arte e a literatura fez comigo e faz todos os dias. Ela me ajuda a me reinventar, a ressignificar as marcas, a resgatar os meus afetos e memórias, como da minha bisavó através desse livro. E a fortalecer minhas raízes, né? Que a gente precisa disso todos os dias. Com certeza. Jana, quero te agradecer. Ficaria contigo aqui o resto do dia. Você tem muita coisa aqui para nos ensinar, para nos acrescentar. Que o Senhor continue te abençoando. Amém. Que você tenha muita saúde, lucidez para tantas e tantas outras inspirações. E claro que você vai falar pra gente aquele poema, né, que a gente vai colocar aqui. Por coincidência, ele se chama Sendo, né? Como diz o Bruno Black, nosso amigo que nos apresentou, se tens um dom, seja. Então, a poesia Sendo diz assim: muitos passam pelas pedras, tropeçam. Muitos caem na água, se afogam. Muitos se apoderam da chave, se fecham. Muitos se enchem de ouro e morrem. Sendo água, sacio a sede. Sendo pedra, sou rocha. Sendo chave, abro portas. E sendo ouro, ilumino outro. Ilumine. Seja. Muito bom.